Originalmente eu tava planejando um vídeo bem diferente, era pra ser uma tier list dos paus de Power World sobre qual é mais ou menos cópia. Só que depois que eu vi o novo episódio de Digital Circus eu não pude falar de outra coisa. Esse segundo episódio foi simplesmente espetacular. Assim, eu já tinha gostado do primeiro episódio, mas esse segundo foi que finalmente vendeu a série pra mim, que realmente me fez gostar dela de um jeito único. Nesse episódio tivemos um grande aprofundamento da questão da psique dos personagens, que é um assunto que eu me interesso muito. Então eu decidi fazer um pequeno vídeo de análise de personagem. Já vou avisando que não esperem muita piadinha nesse vídeo, porque é um vídeo mais sério, um assunto mais... não sei como dizer, mas é algo mais de coração, entende? Então não vou ficar fazendo tanta piada nesse vídeo, vai ser algo bem mais sério, bem mais sóbrio. Mas por favor, sigam comigo até o fim desse vídeo, vai ser interessante, eu prometo. Me diga, você já sonhou com um mundo onde você simplesmente não existe? E mais que isso, a sua inexistência não muda nada. Todos que você conhece, seus amigos, suas famílias, até seus inimigos, não muda nada pra eles. Eles vivem exatamente a mesma vida, sem nenhuma alteração. Há quem diga que esse pensamento é até pior do que imaginar que todos ficam melhores sem você. Pelo simples motivo de que isso anula completamente a sua existência. Sua existência, o fato de você viver, não tem sentido algum. Nada que você faz ou deixa de fazer tem importância. É só uma perda de tempo. Não muda nada, não afeta nada. Pode parecer que eu estou falando do mundo de Digital Circus, mas não. Tô falando do nosso mundo real mesmo. Se parar pra pensar, não importa o quão bem você tenha feito na sua vida ou quão mal você tenha feito na sua vida. Todos vão ser esquecidos algum dia. Seja porque o tempo passou e os nomes acabaram se perdendo, porque afinal, ninguém lembra qual é o nome da pessoa que inventou a roda ou a escrita. Ou simplesmente porque um dia todos que nos conhecermos vão morrer. Todos que sabem os nossos nomes vão deixar essa terra também. Mesmo na melhor das hipóteses que você tenha feito bem, seja alguém importante o bastante para a evolução da humanidade, para poder seu nome permanecer até o fim dos tempos. Mesmo que a humanidade não desapareça e carregue seu nome para sempre, um dia o universo vai acabar. O último próton vai desaparecer, o último átomo vai morrer. E de que isso vai ter adiantado? Nada. Eu sempre pensei que deve ter alguma coisa a mais. Uma pós-vida, por assim dizer. Não é possível que o universo deixaria nossa existência ser assim sem sentido. Não tem importância, ser só uma perda de tempo. Mas é que eu percebi uma coisa. O universo é sem sentido. A realidade surgiu do nada. Porque um dia uma partícula fez boom. Explodiu, gerou o Big Bang e é só isso. Surgiu do nada, sem motivo. Então por que ele se importaria de dar um motivo pra gente? E claro que, pelo meio dessa reflexão, eu tô deixando um pouco de lado religião, tá? Eu sou um cara que foi criado em família cristã, eu acredito que tem alguma coisa a mais, algum tipo de Deus, só não sei dizer se seria exatamente Deus cristão ou budista, não sei. Mas, pelo meio dessa reflexão, eu tô deixando um pouquinho essa ideia de lado, porque a existência de um Deus ou uma pós-vida anula totalmente a reflexão. A questão é, como você lida com esse terror existencial, esse medo de ser esquecido, de que nada que você faz sentido? É aí que eu acho que entra a genialidade de Digital Circus, porque ele consegue exemplificar com maestria essa questão do horror existencial. Se você parar para analisar, as aventuras que eles vivem não servem de nada, são só uma perda de tempo para eles poderem manter suas cabeças afastadas das preocupações de desaparecer, de estar preso no circo. São como um tratamento fisioterapêutico ou então rações de nutrientes. É funcional? É. Tem importância pra gente, é importante para sobreviver? Claro. Mas não tem alegria, não tem propósito, não tem sabor. No mundo de Digital Circus, pouco importa se eles têm sucesso ou falham nas aventuras, afinal, é só pra distrair eles. Pouco importa se eles comem ou deixam de comer, afinal, eles não sentem fome. Pouco importa se eles dormem, afinal, eles não vão morrer de cansaço. Então, qual é o propósito de tudo no Digital Circus? Qual é o propósito de continuar vivendo? Qual é o propósito de não enlouquecer? A parte mais interessante de Digital Circus é que, se a gente for analisar, acho que dá pra ver que cada personagem do circo encontrou sua própria resposta pra isso. Cada um encontrou o seu próprio meio de ver a vida, de lidar com esse horror existencial e usa ele pra poder basear todas as suas ações na sua personalidade. Obviamente nem todos tiveram destaque, então não dá pra dizer quais foram as respostas que todos acharam, e eu estou muito curioso para nos futuros episódios conseguir ver isso melhor. Mas por agora eu vou me limitar a falar de três personagens: Hagatha, Jax e Pomni.
Começando com a resposta que acredito que a maioria das pessoas já encontrou, que é simplesmente não pensar. A resposta de Hagatha é simplesmente evitar pensar nesse terror existencial, em como nada faz sentido, e apenas viver um dia de cada vez sem se preocupar muito no futuro. Ela não se importa se as aventuras são sem sentido, se não tem importância nenhuma se ela come ou dorme o que ela faz ou deixa de fazer, nem mesmo se eventualmente todos do circo vão acabar abstraindo e ela vai ser esquecida, e ninguém que vai chegar depois vai saber quem é ela. Ela apenas se preocupa em viver um dia de cada vez, evitando fazer inimigos, tentando se dar o melhor possível com os outros membros do circo, pois sabe que eles são a única coisa que pode manter a mente dela afastada desses problemas, manter ela longe dos pensamentos negativos e com atitude positiva para não abstrair. A resposta de Hagatha é o que eu gosto de chamar de a resposta neutra, que não faz nada, não altera nada, apenas evita pensar, se defender das perguntas e do horror. Mas o que você faz se você não pode só fazer isso? Não pode só esquecer e não pensar, não pode só ignorar. E com isso vamos à resposta de Jax, o que eu gosto de chamar de a resposta positiva ou resposta ativa. Deixando bem claro que eu não estou dizendo que a atitude de Jax é positiva. Eu chamo de resposta positiva porque ele tem a atitude. Ele toma o papel de ativo fazendo as ações, fazendo as coisas acontecerem. Não que realmente o que ele faz é algo positivo. Me diga, qual você acha que é a melhor forma, a forma mais eficiente de marcar a vida de alguém? Alguns podem dizer que é através de ações positivas, sendo um fator de mudança para a vida da pessoa, mas não. Afinal, para poder marcar alguém fazendo algo positivo, dá trabalho. Você tem que fazer uma grande ação que realmente mude a vida da pessoa de um jeito único. Uma coisa que fica bem mais fácil de ver são as cicatrizes. E é por isso que Jax é assim. Ele sabe que vai ser esquecido, que nada tem importância, e a única forma que ele encontra de achar conforto nisso, de sentir que ele está fazendo a diferença, de sentir que a sua existência é válida, é através das cicatrizes, assustando, traumatizando e ferindo os outros membros do circo, pois ele sabe que essas cicatrizes vão ficar para sempre. Que querendo ou não, toda a angústia que sofreram nas mãos dele vão ficar para sempre marcada nas memórias deles. E mais que isso, é justamente por saber que nada importa, que ele sabe que uma das poucas coisas que ele pode fazer para tentar manter sua sanidade é simplesmente o que ele quiser. Não se segurar e simplesmente se soltar, fazer tudo o que ele quer fazer, não importa o quão errado ou antiético pareça. É uma das poucas formas que ele consegue encontrar de tentar se manter são, de não enlouquecer, porque afinal, de que importa se ele, quantos NPCs vai matar ou que mal ele vai fazer para eles? Se quando ele sair da fase, só vai resetar tudo. Se eles voltarem lá, vai ser como se nada tivesse acontecido. Essa atitude de Jax pode incomodar muito de ver ele com uma pessoa ruim, mas, honestamente, quem nunca fez mal a um NPC no jogo? Eu acho que em parte é por isso que as ações de Jax tanto incomodam. Porque elas são a verdade, um espelho da atitude de muita gente quando joga videogame, e muitas vezes a verdade incomoda. Mas a parte mais interessante para entender como funciona a mente de Jax é esse pequeno frame onde ele demonstrou tristeza ou remorso quando mencionaram o velório do Kaufman, indicando que eu creio ser a parte mais importante da personalidade do Jax, que é que ele se importa. Ele se importa com todos que estão naquele circo, mas ele tenta não se importar. Ele tenta fingir que não se importa, que não vai se sentir afetado se algum deles abstrair. Mas ele se importa. Eu acredito, até pelo fato dele ter tantas chaves para tantos lugares, que no começo, quando chegou, Jax era igual a Pomni. Ele era alguém otimista. Não bem otimista, mas que tipo tentava se relacionar com os outros. Acreditava na esperança de haver uma saída e procurou pelo circo inteiro por isso. Mas eventualmente ele teve que encarar a dura realidade. Não tem escapatória. Ele está preso lá para sempre. Nada que ele fizer vai importar ou vai mudar em nada. E não importa o quanto ele faça amizade, o quanto ele tente se dar bem com os outros membros do circo, todos vão abstrair uma hora e desaparecer. Esse pensamento assusta ele. E a única forma que ele achou de lidar com isso é tentar fingir que não se importa, que ele não vai se alterar caso qualquer um deles suma. Ele criou um personagem com a máscara de uma pessoa cruel e sádica para tentar se proteger, esperando que algum dia, se ele mentiu bastante,
essa máscara vire o rosto dele. E é isso que a gente tá vendo agora no Jax. A máscara dele por um segundo, quando lembrou do Kaufman, do velório dele, caiu. E revelou a verdade sobre ele, de que ele é alguém que se importa, mas tem medo de se importar. A questão é que com isso agora podemos ir para a última resposta. A resposta da Pomni ou a resposta negativa, como eu chamo de falar. De novo, não que a resposta em si seja negativa, é que ela toma um papel mais passivo nessa resposta. Ela simplesmente aceita as preocupações, aceita o horror existencial e desvia dele, não ignora, não combate, só aceita que tá vindo e desvia. No começo do episódio, nós vemos a Pomni exatamente sofrendo com esse terror existencial. Ela passa o episódio inteiro meio desanimada, meio desinteressada, exatamente porque repara que não há motivo pra nada disso, não há motivo pra aventura, como ela própria chama, que é só um RPG, não há motivo pra fazer nada. Isso não há motivo pra fazer nada, porque se preocupar em fazer qualquer coisa. Mas através da amizade que ela fez com o Gamigu nesse episódio, com o velório do Kaufmo no final do episódio, ela acaba encontrando uma resposta através dessa cena. Ela entende que não é sem sentido, que ela pode obter uma validação existencial através das pessoas que ela conhece, ainda que não seja permanente, ainda que eles apareçam, a influência dela não vai sumir desse mundo. Referenciando o Gamigo até para poder entender melhor qual é o papel dele, ela é como um NPC. Mesmo que ela tenha sido criada só para ser destruída, para ser morta e virar XP pro protagonista, ela ainda virou Shakespeare protagonista, ela ainda foi um tijolo nesse caminho que ajudou na construção dele. E é justamente isso. Não importa que as pessoas que nós conhecemos vão desaparecer. Não importa que nós vamos ser esquecidos. A gente fez uma diferença na vida delas. A gente foi parte da história delas e sempre vai fazer. Um pequeno pedaço da sua alma, da sua existência, passa a existir no coração de todas as pessoas com quem você já interagiu através da memória delas. É isso que a Pomni percebeu nesse final. Que mesmo que ela desapareça, ela ainda fez parte da história de alguém. Essa pessoa ainda lembra dela e ainda foi mudada pela existência dela. E quando ela mudar outra pessoa, ela também vai estar mudando a história dessa pessoa por tabela. A existência dela foi o que levou a primeira pessoa a mudar a história da segunda. Ela aprendeu a não ignorar as perguntas, a não contra-atacar elas violentamente, mas aceitar que ela está vindo e desviar delas apropriadamente, se apoiando nas pessoas que importam para ela e carregando com si as memórias e parte da alma daqueles que já foram. Então, pessoal, eu tô aqui logo depois do episódio 3 de Digital Circus. Eu devo dizer que ele foi um prato cheio para esse vídeo. Tô gravando isso logo depois que o episódio acabou, sem ter visto nenhum react nem nada para não poder misturar minhas ideias com as de outras pessoas. Eu poderia começar a falar o que eu achei do episódio, ou então contar as minhas teorias sobre a série, mas esse é um vídeo mais sério e sucinto e eu não quero fugir do tema. O que importa para esse vídeo é que nós tivemos um aprofundamento na psique de 3 personagens, Zubul, Kinger e surpreendentemente Caim. Começando por Zubul, nós descobrimos que a razão de sua atitude é porque Zubul odeia o circo e odeia a si mesmo. Zubul odeia sua aparência e a situação em que está. A forma que achou de lidar com isso é simplesmente não lidando. Zubul está sempre tentando recusar, rejeitar tudo que o circo representa, acreditando que, de alguma forma, se continuar rejeitando tudo isso, não aceitar a sua situação em que está, isso de alguma forma vai tornar a situação menos inevitável. Como se de alguma forma aceitar tudo isso fosse significar desistir de lutar. Por si só não é uma atitude ruim. Não querer se entregar, não querer resistir, não querer aceitar algo que é inaceitável, uma situação horrível, não é uma coisa ruim. Entretanto, ao se recusar a situação em que está, Zubul só está prolongando o próprio sofrimento. De certa forma, a negação de Zubul acaba criando o seu próprio inferno, pois tentar evitar o inevitável é como tentar combater o invencível. É uma atitude onde, por mais que seja louvável, é algo sem futuro e que só vai prolongar seu próprio sofrimento. O ideal seria apenas desistir e encontrar outra maneira de superar isso. Apenas insistir no erro, afinal é como Einstein disse, apenas um louco tenta a mesma coisa 2 vezes esperando um resultado diferente. Vale mencionar que eu entendi sim a metáfora de Zubul para disforia, só que a questão é que Zubul não procura uma solução para isso e ativamente só fica se lamentando. Kane já se provou mais do que disposto a tentar ajudar com isso. Por um segundo é possível ver no caderninho que Zubul estava usando para fazer a terapia de Kane um esboço de como Zubul gostaria de ser.
indicando que já tem sim uma ideia pronta de como queria ser, só que não fala. Entrando na metáfora da disforia, seria como se você tivesse um tio rico capaz de pagar pela cirurgia, mas não fosse atrás dele. Agora vamos com a maior surpresa desse episódio. Kinger. Hoje tivemos a revelação que Kinger, metaforicamente, é Pomni. São personagens que chegaram à mesma resposta de como lidar com tudo isso. É um momento em que Kinger discute com Pomni e compartilha com ela justamente a resposta que nós tínhamos chegado anteriormente. Porém, ao mesmo tempo que Kinger é Pomni, Kinger é uma Pomni que acabou falhando em sua missão de conseguir manter sua sanidade. Somente por conta do único momento que ele não conseguiu seguir ao seu conselho. Kinger foi incapaz de superar a morte de sua esposa. Para sempre se fechando no seu bunker escuro, literal e metaforicamente, onde poderia para sempre viver com essa memória do último momento que teve com sua esposa e não ter que encarar a morte dela. A memória de sua esposa se tornou tanto o abismo de escuridão que consumiu a mente dele, levando ele à loucura, do único fio que ainda prendia a ele à sanidade. Ele entrou num ciclo vicioso de codependência com essa memória. Por mais cruel que isso possa soar, a única forma de evitar o sofrimento inevitável é através da aceitação, da superação e do desapego. Apenas aprendendo a deixar aqueles que você ama irem, você pode se libertar do sofrimento de perdê-los. Pois se apegar a coisas e pessoas que já se foram, apenas prolonga o seu sofrimento e fere a memória daqueles que você tanto amava. Além disso, desapegar não significa esquecer. Desapegar é aceitar a perda, se libertar da dor e seguir em frente ao rumo da memória dos que já se foram. Pois você só pode começar a viver por alguém depois de aceitar que essa pessoa se foi. Por último, temos Caim. Caim é um IA, uma mera ferramenta que só tem propósito quando alguém dá um propósito a ele. E como uma chave inglesa numa velha caixa de ferramentas, se ele não tiver um propósito, se ele não for usado, ele enferruja, ele quebra, ele morre. E como uma ferramenta, Caim é incapaz de criar um propósito para si mesmo, ele só pode seguir o propósito ao qual lhe foi dado, que no caso é servir aos jogadores criando missões para eles. No fim, Caim não está enviando as pessoas para missões para evitar que eles enlouqueçam. Caim está enviando eles para missões para evitar que ele quem enlouqueça. No final, Caim, que nós pensávamos ser o mais sádico e carrasco, era justamente quem precisava mais dos players. E ele sabe disso, por isso ele está sempre tentando tornar eles felizes, fazer as vontades deles. Porém, sendo um IA, incapaz de entender a sutilidade das emoções humanas, ele não consegue realizar essa tarefa direito. E ele sabe disso, mas pelo bem da sanidade dele, ele prefere negar. Ele prefere se iludir e acreditar que todos estão amando as missões dele, todos amam ele, todos amam o que ele faz. Enfim, vemos uma clara antítese de comum histórias de heróis e vilões. Enquanto Pomni está lentamente crescendo para se tornar a resposta definitiva, aquela que vai libertar eles não do seu sofrimento físico no Digital Circus, não é que ela vai tirar eles lá. Ela vai libertar eles do seu sofrimento mental e ajudar eles a aceitar melhor a situação e encontrar uma beleza nessa forma de viver. E do outro lado temos Caim, que está representando literalmente tudo de errado nesse circo. Ele representa todas as falhas dos demais personagens. De certa forma, Caim é o antagonista perfeito para Digital Circus. Justamente o que mais está tentando ajudar todos eles, pois como todos sabemos, de boas intenções, o inferno tá cheio. Era esse basicamente o vídeo que eu tinha pra vocês hoje. Se gostaram dessa análise, por favor, deem like, se inscrevam e compartilhem. Que assim, talvez no futuro, quando sair mais episódios, eu possa trazer análises dos outros personagens. Obrigado por terem assistido e tchau.